Boa, meus peixonautas, tudo bem? Jorge Roberto na voz para mais um vídeo no canal do Peixonautas. Gente, se inscreva no canal, tá? Começando agora, um canal no YouTube, tem mais um mês, na verdade, não é tão novo, mas a gente ainda é neném. Então, se possível, gente, você que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ou de repente nem é a primeira vez, mas não se inscreveu, nos ajuda demais, tá? Se inscrever no canal é uma força danada que vocês nos dão. São 168 inscritos que a gente comemora e agradece, tá? Você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Dê like no vídeo, caso você goste do vídeo, e comente, caso você queira perguntar, questionar, interagir conosco, beleza? Rapaziada, senhoras e senhores, tema do vídeo de hoje é agenda positiva, tem que ser falado, é verdade. Vamos falar algo positivo sobre o que deu certo na janela de transferência do meio de ano, uma surpresa, né? Porque normalmente a gente não acerta, normalmente o Santos muito mais erra do que acerta, mas nesta janela de transferência do meio de ano, o Santos trouxe ele, o William Arão, que no começo parecia que ia dar ruim, né? Ele chega no Peixe, joga aquele jogo fatídico contra o Flamengo, fatídico pro lado bom, né, gente? 1 a 0 Peixe, gol de Neymar Júnior, ele entra nos minutos finais. Depois daí, o William Arão tem um problema danado com o departamento médico do Santos. O William Arão tem um problema na panturrilha que parecia não sarar nunca. Ele não, assim, tava colocando nos torcedores um ponto de interrogação sobre ele mesmo. O que o William Arão veio fazer no Santos? Passear, tirar férias no Brasil, nas belas praias da Baixada Santista? A gente tava com essa dúvida. Inclusive surgiu na época boatos, fofocas, digamos assim, de que o William Arão poderia até se rescindir com o Santos, porque jogador e departamento médico naquele momento não falavam a mesma língua, né? O Santos dizia que já estava tratado, pô, tá tudo certo, aqui nos exames não apontam nada com a tua panturrilha. Mas o William Arão dizia que tava doendo, pô. E aí não dá pra discutir contra a pessoa que tá sentindo a dor, né? O cara sabe, ele tava certo, aparentemente. Resolveu, contratou profissionais particularmente ali para resolver, junto ao DM também, e aí fizeram essa força-tarefa para nosso volante guerreiro, matador de ataque adversário e construtor de jogadas para o Santos Futebol Clube, o William Arão. É dele hoje o vídeo, gente, vocês sabem, claro, então entraram no vídeo sabendo, né, com a thumbnail e com o título. Eu quero trazer alguns números dele, tá? Eu quero trazer aqui. Na minha cadernetinha eu anotei. O William Arão, ele jogou 13 jogos com a camisa do Santos. Desses 13 jogos, não foram todos de titular, né? O primeiro jogo, inclusive, ele entra nos minutos finais, né? Contra o Flamengo, que eu citei agora há pouco. Ele joga 9 jogos como titular. O William Arão, eu quero destacar aqui, antes de trazer os números, na verdade, eu ia trazer, mas mudei de ideia. Eu vou trazer, mas depois. Primeiro eu quero passar um pouco de sensações, tá? Eu tenho pra mim que o futebol é muito sobre isso, pra quem tá do outro lado da tela, né? Digamos assim. Não pros jogadores e pra quem vive futebol, técnico e etc. ali do meio futebolístico. Pros torcedores, pros telespectadores, pros amantes do futebol, as sensações que o futebol passa, né? Os jogos bem jogados, o teu time ganhando, jogando bem, eles dizem muito, né? Eu acho que eles dizem até mais. É sobre você desfrutar aquela partida, é sobre você ser feliz vendo o teu time jogar, de repente apreensivo com o time, com o jogo, o que vai se dar, pra onde vai isso, né? Essa emoção, né, dos 90 minutos de bola rolando é o mágico do futebol, né? O que a gente gosta, a gente fica vidrado ali no jogo. Não todos. Tem quem assiste um futebolzinho com o celular na mão, mas cada um é cada um. Então, assim, os sentimentos, as sensações do William Arão, pra mim, é que ele vem como um divisor de águas pro Santos, pro elenco, e aí pros 11 iniciais, né, a partir do momento que ele vira titular. Porque ele traz pro clube, pro time, pro elenco, uma consistência defensiva, eu acho que há muito tempo não vista, né, no Santos. Ele é muito bom, né, defensivamente, ele é muito bom nos combates. Eu anotei aqui, duelos do chão. Duelos do chão. O homem, ele é uma máquina.
parece que ele não vai ganhar, parece que quando ele tá naquela dividida bárbara ali com o adversário, será que ele vai levar a melhor? E ele tende a me levar a melhor. Ele parece que sempre tá com mais chances de vencer esses embates, esses duelos físicos, né, do que perder. E ele normalmente ganha mesmo. E a partir dessa vitória, recuperou a bola pro Santos. O adversário tá ali mordendo, né, naquele perde e pressiona, que vale tanto pro Santos quanto pro adversário, né. Ele não rifa a bola, né. Eu acho que também é um diferencial do jogador, né? Ele destrava o jogo. No momento que o Santos está levando um ataque ou um contra-ataque, ele mata, né, a jogada do time adversário e começa uma jogada para o Santos, porque ao invés de assim, dispensar a bola, se desfazer da posse de bola, ele normalmente ele levanta a cabeça e toca. Um passe progressivo, ou que seja um passe de lado ou para trás até, mas um passe para aliviar, né, para desafogar o jogo. Eu acho que isso, porra, é um ponto positivo gigante do Willian Arão. Ele tem uma boa bola longa, então de repente ele rouba essa bola e já aciona alguém que tá desmarcado para daí começar um ataque do Santos. Ele é um facilitador de jogo, né? Ele é um matador de jogadas do adversário e ele tem sido uma peça fundamental, né? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que o Santos foi muito bem, né? Acaba até na frente do Corinthians, do Vasco, né? Belisca Sul-Americana, muito por uma reta final avassaladora do Santos. Nos últimos 3 jogos foram 9 gols e 0 gols tomados. É impressionante, né? É claro, eu sei, assim, alguns vão questionar. Adversários, Jorge, porra, a gente jogou contra o Sport, rebaixado. A gente jogou contra o Juventude, já rebaixado. Contra o Cruzeiro, misto, reserva, sem interesse. É verdade, é tudo isso verdade e tem que ser pontuado, tem que ser deixado claro e registrado, claro. Mas não perde o... Assim, a gente não pode deixar de valorizar os feitos, os êxitos do Santos e desse elenco, né? Porque quantas e quantas vezes o Santos não tinha a faca e o queijo na mão, só dependia do Santos, um time que não se interessava por nada no campeonato, o Santos ia lá e perdia. Em 2023 foi assim, gente. O Santos jogou contra o Fortaleza que não tinha mais, assim, o porquê jogar. Não tinha aspirações do campeonato e o Santos fez o favor de perder na Vila Belmiro e ser rebaixado, né? A gente não vai esquecer jamais desse dia. Então, apesar de os adversários do Santos serem fracos, né, e não interessados em nada, sem aspirações do campeonato, a gente não pode deixar de valorizar que foi feito um belíssimo jogo do time e excelentes resultados ali no momento do campeonato, né? E aí passa muito pelo Willian Arão, claro, passa muito pelo Neymar numa reta final de jogo de campeonato, né? Muito boa. Passa muito pelo técnico, Vojvoda, que eu acho que acerta o time, ele melhora o time desde o momento que ele chega no momento conturbado, né? O Santos brigando para não cair, muito delicado, uma margem de erro muito pequena, ele não podendo errar, e ele vai muito bem, né? Eu acho que ele tem um erro ali, um momento de questionamento da torcida, eu mesmo. Ali contra o Internacional, no primeiro tempo, que o Santos só não perde aquele jogo, porque o Borré tava numa noite inspirada contra o Inter e a favor do Santos, errando tudo que é gol, né? E aí no final do segundo tempo, do jogo, né? Na metade ali do segundo tempo, mais ou menos, o Barreal faz um belíssimo gol e a gente empata aquele jogo. Mas no primeiro tempo, o Vojvoda, ele, assim, vai com um time, assim... questionável é uma palavra até humilde, né? A gente tá sendo até bondoso, porque ele, por exemplo, tira o Igor Vinícius que tinha jogado muito na partida anterior ao contra o Inter, né? Então, assim, tem momentos de questionamento com o Vojvoda, claro que tem, mas ele acerta o time e a gente inicia agora uma temporada, finalmente com um técnico que eu vejo com bons olhos. Claro, vai ter pontos que a gente tem que cobrar, né? A gente tem que questioná-lo, né? De repente, um exemplo, Vitor Hugo, Bom Tempo. Por que sempre o Vitor Hugo na frente do Bom Tempo, né? Eu acho que não pode ser assim, porque pra mim o Vitor Hugo Bom Tempo, eu prefiro o Bom Tempo, eu vi pouco do Vitor Hugo, mas o Bom Tempo sempre quando entra bem, né? Ele começa a temporada titular, né? Assim, fica o questionamento. Então, assim, são pontos que realmente temos que questionar o Vojvoda, mas a gente tem o técnico, né? Eu acho que isso é um alívio para nós torcedores. Começamos o ano com um técnico com 4 competições, com uma competição internacional que fazia tempo que a gente não disputava.
E vejo com, acho que um horizonte menos tenebroso do que, assim, do que se pintava, né, o final do campeonato. A gente poderia estar na Série B, assim, assim, numa situação... Eu ia falar um palavrão aqui, tá? Por isso que eu... É assim, numa situação calamitosa, mas não, a gente não tá, né? Seguimos a Série A, beliscamos a Sul-Americana, temos um técnico, acho que a diretoria tem que acertar agora, né? As contratações, quem for chegar, e ser muito inteligente. Caso venda alguém, e parece que vai vender, né? Porque tem que fazer caixa, tem que ter dinheiro ali. Seja inteligente, tá? Com quem for vender, para quem for vender e o que fazer com esse dinheiro. Voltando ao William Arão, tá? Que eu dei esse disclaimer aqui para falar sobre técnico, sobre a reta final e sobre a próxima temporada. Desculpa. Eu acho que... Voltando ao assunto, na verdade. Me bananei aqui. Voltando ao assunto do vídeo, né? Depois desse pequeno disclaimer do Santos e seu técnico, eu queria falar sobre como o William Arão também, ele é muito bom, né, nesses embates, e como ele consegue ser leal, né? Ele consegue roubar essa bola normalmente sem falta, né? No jogo limpo. Ou no limiar ali, entre uma falta e não falta, né? Acho que ele consegue até... não sei nem se eu tô subindo muito assim o sarrafo pro Ilharão, mas a percepção que eu tenho é que ele consegue ler assim, o jogo em relação ao árbitro que tá apitando, se o árbitro ele é mais de deixar o jogo correr, se não é, e se ele pode fazer chegar mais duramente no adversário e não tomar uma falta. Corroborando com o que eu tô falando tudo isso porque ele tem 13 jogos, 9 de titular, mas nenhum cartão. Assim, são poucos jogos, mas ainda assim, pô, pra 9 jogos de titular e não receber um mísero cartãozinho, vejo com muito bons olhos. Acho que a gente tem um volantaço, tá? Um volantaço que pode, porventura, de repente fazer uma boquinha ali na zaga, tá? Já jogou como zagueiro na sua carreira, tá bom? Então, gente, a gente tem um volante muito bom, tá? Com um senso de posicionamento. Eu não falei isso, né? Ele não é tão rápido. Ele compensa toda essa falta de velocidade, né? Já não é mais um menino. Com posicionamento, sabe a hora e o lugar correto de se estar no campo, né? Um jogador experiente que agrega muito pro time. Queria só trazer alguns dados que eu anotei, se ficou faltando. Eu queria trazer aqui que é importante não deixar passar, que são números assim, com o Santos com o Ilharão, ele tem um aproveitamento de Libertadores. É claro, sempre deixando registrado que são poucos jogos, né, como amostragem, né? Mas ainda assim, diz sobre o jogador e diz sobre o time, enquanto ele como no meio ali, né, como jogador dos 11 iniciais, né? Ele tem, com o Santos, nos 11 iniciais, um aproveitamento de 52%. Corrigindo, não sempre nos 11 iniciais, tá? Esse levantamento que eu fiz conta também com os jogos que ele entrou, né? Por exemplo, contra o Flamengo, ele jogou poucos minutos, o Santos ganhou, e ele vai contar para alavancar esse aproveitamento do Ilharão com o Santos, né? São 52% de aproveitamento. Esse aproveitamento foi exatamente o aproveitamento que o Bahia teve no decorrer do campeonato inteiro, que acabou em 7º colocado e beliscando uma vaga na pré-Libertadores. Não quer dizer, claro, que se o Santos e o Ilharão jogassem os 38 rodadas, né, o Ilharão jogando todos os jogos, o Santos teria esse aproveitamento, mas é uma amostragem. Eu acho que sim, o Santos melhorou muito, e sim, o Santos poderia estar aspirando outras coisas no campeonato com ele, porque ele foi um divisor de águas na minha visão. Então, o Ilharão, meu muito obrigado, você foi fundamental nessa reta final, continue no Santos, por favor, não meta o louco, tá, não saia daqui. Porque a verdade é que é impressionante como os jogadores estão na crescente, tendem a virar as costas pro clube, e eu espero que o Ilharão não faça isso. E não historicamente, tá? Eu acho que nos últimos anos, né, o Santos tem se apequenado pela sua diretoria, por decisões que não condiz com a grandeza do Santos, e aí faz os jogadores também, de repente, ter uma visão diferente quando tá dentro do clube, né? Internamente o Santos é tratado de uma maneira que eu não gostaria. Espero que as coisas mudem, né? Comecem a mudar e a gente possa voltar a ser feliz.
Tá bom? Acho que é isso. Falei quase tudo ou tudo que eu queria falar do Ilharão, do Santos também. Dei um pitaquinho aqui, né? Da próxima temporada. Vojvoda, temos um técnico. É isso, pessoal. O vídeo de hoje tá feito. É vídeo quase todos os dias aqui no canal do Spationautas. Se você assistiu até aqui o vídeo, eu só posso te agradecer de coração mesmo. Muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se você for inscrito, aí é meu muito obrigado 2 vezes. Meu muito obrigado, meu muito obrigado. Gente, um abraço. Até a próxima. Valeu, falou. É nóis. Fui.